Olá, alunos. Esse vídeo é corrigindo a atividade de bioestatística. Então, na primeira atividade, nós falamos um pouco sobre distribuição de frequência, onde tinha uma tabela que falava sobre a distribuição de frequência de segundo o motivo do exame de sangue. Então, a gente tinha o motivo do exame, que era anemia ferropriva, pré-operatório, parasitose intestinais, lesões de pele ou motivo ignorado, aí a frequência absoluta com os números reais e a relativa que representa a porcentagem de cada motivo. Então, os valores que se completam as lacunas da tabela 1, respectivamente, são, a gente tinha aí qual era o da anemia e qual é o valor das parasitoses intestinais. Então, como que eu faço o cálculo? Para chegar a esse cálculo, eu vou pegar o valor real, por exemplo, da anemia, 194 dividido por 278. Vai dar um valor, que é 0,697. Vou multiplicar ele por 100, e aí eu tenho o valor, da porcentagem. Do mesmo jeito, eu faço para as parasitoses intestinais. 10 dividido por 278 vezes 100. Eu tenho os valores que representam da letra C. Na próxima questão, falava sobre quais são as diferenças em relação à bioestatística, entre censo e amostra. Então, dentre as asserções, a primeira falava: é mais vantajoso trabalhar com a população por meio do censo, principalmente com grupos em que envolve até 500 mil. Bom, é mais vantajoso trabalhar com a população por meio de censo. Na verdade, não tem como a gente fazer um censo com um número extremamente grande. Primeiro, porque o censo, o objetivo dele é trabalhar, na verdade, com todas as pessoas. No caso, se a gente fosse, por exemplo, fazer o levantamento em Guaraí, o censo ele iria trabalhar com todas as pessoas. É um trabalho demorado, e se você quer fazer um tipo de trabalho, não é interessante você trabalhar o censo, porque ele demora muito, é cansativo e você também não chega a quase 100%. Sempre existe uma margem de erro. Então, essa colocação ela é falsa, tá? Porque na verdade é vantajoso trabalhar com a amostra, né? E a segunda posição, a seção falava: a amostra, independente do tamanho, não representa valor significativo em relação à população pesquisada. Também é errada, porque na verdade a gente trabalha a amostra para justamente ele ter um valor significativo em relação, a toda a população. Se eu não consigo trabalhar uma população inteira, eu vou trabalhar, com a amostra para que o resultado que eu consiga dessa amostra que eu pesquisei, ter um resultado significativo, que demonstre fielmente a minha população como um todo. Então, as duas asserções são proposições falsas. Na terceira questão, a tabela fala sobre os diferentes métodos estatísticos e na segunda a característica de cada um, a descrição, do que é, na verdade, cada método estatístico. Então nós temos a média, mediana, desvio padrão e a moda. Na coluna B a gente tem o dado mais frequente de um conjunto. B2 é uma medida que indica o quanto o conjunto de dados é uniforme. B3 pode ser o valor do meio de um conjunto de dados. B4 é obtida somando todos os dados e dividindo o resultado pelo número deles. Vamos lá. Primeiro, a média.
é obtida somando todos os dados e dividindo o resultado pelo número deles. Então, A1 é B4. A mediana pode ser o valor do meio de um conjunto de dados, onde eu tenho vários dados, vou colocar ele em ordem, né, crescente e vou dividir ele bem no meio. Eu vou ter o valor da mediana. O desvio padrão, ele vai determinar para mim, né, o conjunto de dados, né, se esse conjunto de dados que eu estou trabalhando ele é uniforme. E a moda é o dado mais frequente de um conjunto, né, aquele dado que mais se repete. Então, eu tenho aí a letra A, A1B4, A2B3, A3B2, A4B1. Nessa questão, ela se tratava sobre o HIV. Então, vocês observando que esse trabalho ele se refere ao perfil epidemiológico de casos de HIV, AIDS, né, cadastrado em serviço ambulatorial especializado, publicado pela revista eletrônica Gestão e Saúde em 2019. Então, observando o gráfico do casos de AIDS, né, de acordo com o gênero e ano de notificação. Então, nós temos ali os casos do perfil masculino e feminino no ano de 2009 a 2014. Aí a gente vê os dados, como eles se comportam em cada ano, e acima desses dados tem um gráfico. Então, observando esse gráfico, né, sua variação epidemiológica, avalie as afirmações a seguir. Primeiro, a imagem acima representa um gráfico de setores. Na verdade, acima não, ao lado, né? Vamos lá. Este gráfico ele não é um gráfico de setores. Gráfico de setores é aquele gráfico tipo pizza, né? Que o pessoal conhece bastante como pizza. Isso aqui é um gráfico de linhas. Houve um aumento representativo no sexo masculino quanto ao número de casos notificados. Correto. Casos, né, do perfil masculino ele foi subindo, manteve constante, subiu mais um pouquinho, manteve constante e deu um salto, né, no ano de 2013 para 2014. O sexo masculino representa 57,6% dos casos e feminino 42,4%. Bom, para descobrir isso, precisa levar em consideração o total de notificações, que é 307 notificações, e a somatória, né, de cada perfil. Então, perfil masculino, né, eu vou somar 18 mais 25, mais 25, mais 30, mais 30, mais 49. Do mesmo jeito fazer com o feminino. Somar todos eles, o resultado total do masculino e do feminino, eu vou dividir por 307 e multiplicar por 100. Né? Vou ter esses valores. Então, 177 dividido por 307 vezes 100 vai dar 57,6. 130 dividido por 307 vezes 100 dá 42,4%. O quarto, o sexo masculino representa a média anual de 29,5 e feminino 21,6 dos casos notificados. Para se calcular a média, vou somar todos os valores, né? Então eu tenho 177 do masculino, 130 do feminino. E vou dividir pela quantidade de anos que eu tenho aqui. Então eu tenho 2009, 2010, 2011,
2012, 13 e 14. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6. 177 dividido por 6 e 130 dividido por 6. Então eu vou ter 29,5 e 21,6. Então a resposta era 2, 3 e 4. Na próxima questão, tinha os dados, né, um quadro com os dados apresentados, né, 22, 23, 24, 19, 18, 21, 25, 25, 26, 21, 21, 21, 22 e 23. Então a gente tinha 12 elementos em um quadro, né, e para calcular algumas variáveis. Então, a primeira é qual a idade média dos alunos, né? Então, a média desses alunos, que eram os alunos de fisioterapia do IESC Faculdade Guaraí. Então, como que eu faço para calcular a média? Então, eu vou pegar todos os valores, 22, mais 23, mais 24, mais 19, né? Somar todos eles, onde eu terei o valor total, que é 321. Então, como são 14 elementos, eu vou dividir por 14, esse valor total, e eu vou ter, né, a idade média, né? Então, a idade média dos alunos, né, ou da turma de fisioterapia é 22 anos, né, 22,9. Após, foi pedido para ver qual era a moda das idades. Então, a moda é o número que mais se repete. Eu vou olhar dentro do meu conjunto de dados quais são os valores ou o valor que mais se repete. Nesse caso é 21, porque eu tenho 1, 2, 3, 4 repetições, né, de 21 dentro do meu rol de dados. Então, a moda é 21. A próxima questão, ela se tratava de verificar qual é a mediana das idades. Como que eu faço isso? Eu tenho um rol de dados, coloco esses valores, coloco em ordem crescente, pego esses dados, coloco 18, 19, 21, 21, 21, 21, 22, 22, né, até em ordem crescente. Após fazer isso, eu divido ele bem no meio, e o número que ficar no centro, né, que divide o grupo em dois grupos iguais, no caso, a mediana. Porém, nesse caso, nós temos 14 elementos. Esses 14 elementos, não tem como eu rachar ele bem no meio e sobrar um. Se fosse 15, aí sim ia ficar um no centro e divisão igual para cada lado. Quando ocorre esse problema, vou pegar os dois valores centrais, vou somá-los e dividir ele por 2. Aí eu tenho a mediana, tá? Quando o número de elementos vai dar par. Então, 22 mais 22 dá 44, dividido por 2 é 22. Então, a mediana é 22. Próxima questão falava sobre a nota de 3 alunos em 5 provas. Então, aqui tem a nota do Antônio, né, durante as 5 provas, o do João e o do Pedro. Então, calcule para cada aluno a média e o desvio padrão das notas. Então, como que eu faço isso? Primeiro, calcular a média. Então, a média ela é calculada. Soma os valores, divido, pelo quantitativo de provas. Então, 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 vai dar 25. Do mesmo jeito, 6 mais 4 mais 5 mais 4 mais 6 vai dar 25. 10 mais 10 mais 5 mais 0 mais 0, 25. Como são 5 provas,
divide por 5, vai dar 5. Então, a média para o Antônio, João e Pedro são valores iguais, 5. Agora, vamos para a segunda parte, que é calcular o desvio padrão dessas notas. Então, eu vou calcular primeiro do Antônio, depois do João e depois do Pedro. Do João, primeiro, aliás, do Antônio, né? Para você fazer, né, o cálculo do desvio padrão, eu preciso colocar elevar os números ao quadrado, porque eu preciso calcular a variância. Depois da variância que eu vou determinar qual é o desvio padrão. Então, coloco os números, elevo os números ao quadrado, né, 5 ao quadrado, né, no caso aqui é tudo 5, então todos os 5 ao quadrado. Então, 5 ao quadrado, né, depois 5, 5, 5, 5, beleza. Né, que 5 vezes 5 vai dar 25. Depois que eu vi o resultado de cada um, eu vou fazer a somatória desses valores. Então, 25 mais 25, mais 25, mais 25, mais 25, que vai dar 125. Vou dividir por 5, que vai dar 25. Aqui eu tenho a variância. Então, o desvio padrão, ele é a raiz quadrada da variância. Então, qual é a raiz quadrada de 25? Vai dar 5. Então, o desvio padrão do Antônio é 5. A média mais o desvio padrão. Faço a mesma coisa com o João. Elevo os valores ao quadrado. Depois, faço a somatória de cada, né? 6 vezes 6, 36. Mais, né? 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 4 vezes 4, 16. 6 vezes 6, 36. Então, somo todos os valores. Vai dar 129. Divido por 5, porque são 5 provas. Vai dar 25,8. Raiz quadrada de 25,8 vai dar 5,0, mas como é só o primeiro valor no caso, né, vai dar um número inteiro basicamente, então fica 5. No caso do Pedro, leva os valores ao quadrado, 10 vezes 10 100, que vai dar 100, 25, então 100 mais 25, né? Aliás, é 225 dividido por 5, né, vai dar 45, raiz quadrada de 45, 6,7. Aqui vai dar 5,0, eu poderia até colocar 5,0, 5,0, 6,7. Ou simplesmente deixar só 6. Bom, por que que isso ocorreu, essa diferença entre Otônio em relação ao Pedro, o João em relação ao Pedro, ou cada um em si? Bom, o que acontece? Em relação ao Antônio, né, o Antônio manteve suas notas constantes, o que não ocorreu variação. Se a gente for observar, o Antônio, desde a primeira prova até a última, que é a quinta, ele tirou nota 5. Isso faz com que não haja tanta variação assim, né, já que ele se manteve constante. No caso do João, ocorreu pequenas variações, na primeira prova 6, na segunda 4, na terceira 5, na quarta prova 4, na quinta prova 6. Olha só, daqui para cá foram apenas diferença de 2, depois para 1, né? Depois diferença de 1, depois diferença de 2. Essas pequenas variações, né, se a gente fosse considerar a vírgula, daí iria mudar pouca coisa. Na verdade ia dar 5.0 alguma coisa lá. O que não diferencia muito, né, no João, porque essa relação entre o desvio padrão, a pequena variação, ela é muito
mínima a sofrer uma modificação em relação ao conceito geral. Então, essas variações elas não são tão significativas. Não é o que acontece em relação ao Pedro, né? Aqui a gente tem valores altamente discrepantes entre a primeira prova e a terceira prova. Né? Aqui na primeira e segunda tiraram 10, né? Pedro tirou 10. Da terceira para a quarta prova, 0, né? E quinta prova, 0 também. Do mesmo jeito que é a diferença significativa entre a quarta e quinta prova para a primeira e segunda. Né? Então, a Pedro vai ter um desvio padrão bem maior, né? Quase 7, justamente porque esses valores, essas variáveis, elas possuem mudanças significativas, né, relativamente altas, fazendo com que haja um distanciamento entre as notas. Né? Então, por mais que todos eles tenham a mesma média, mas o desvio padrão vai ser alto por causa da discrepância entre esses valores, né? No caso do Pedro. Bom, se fôssemos representar em forma de gráfico, a gente veria que o Antônio, né, e o João possuem valores aproximados com desvio padrão aproximados. Porém, o único você vai ver, né, com o tamanho igual, ó, média 5, mas o desvio padrão extremamente alto é o do Pedro, né, 6,7. Ou se eu deixasse apenas como 6, daria também. Mas olha só, o que isso indica? Significa que Antônio e João possuem os mesmos valores, desvio padrão semelhantes, mas os dados de Pedro é relativamente mais alto, possui maior variabilidade nos dados. Então, quando eu observar no gráfico, vou ver que, por causa desse tamanho aqui do desvio padrão, né, o Pedro possui dados mais discrepantes, dados diferenciados entre cada elemento. Eu tenho um valor de 10, outro valor de 5, outro valor de 0, o que faz com que esses dados que são distribuídos, né, em uma tabela ou em qualquer rol de dados, são dados muito diferentes entre eles, né, o que faz com que o desvio padrão também seja alto. Quanto mais esses valores forem próximos, menor será o desvio padrão. Quanto menor for o número de elementos no meu rol também de dados, menor vai ser meu desvio padrão também. Então, meu desvio padrão aqui ele é alto, né? Alto quando né, em relação à coluna, porque eu tenho, né, 5 elementos. Então, se eu tivesse 2 elementos, evidentemente esse desvio padrão iria diminuir, iria ficar aqui também. Então, você tem influência do quantitativo de dados e também os valores, né, o distanciamento ou as proximidades desses valores. E a última pergunta, né, os gráficos são importantes aliados na compreensão dos dados, facilitando a observação de eventuais variações na amostra pesquisada. Isso ocorre porque os dados, se os valores estiverem em porcentagem, poderão ser convertidos em gráficos. Nem todo gráfico ele é feito por meio de porcentagem. Então, você pode fazer gráficos de diferentes maneiras. Os dados brutos podem ser transformados em figuras, mas não em tabelas, o que também está errado. Né? A gente pode trabalhar tanto com figuras como tabelas, né? Lembrando que os gráficos são figuras. Tá?
gráfico de qualquer tipo é figura. O objetivo é reproduzir no público uma impressão mais rápida e viva do fenômeno em estudo. Correto, né? Isso faz com que a gente consiga entender melhor os dados que a gente está trabalhando. Quando a gente utiliza, por exemplo, os dados todos misturados, a gente não consegue entender como os dados estão se comportando. E por meio né, dos gráficos ou mesmo da própria tabela, a gente consegue determinar isso, né, conseguir ver o que realmente está acontecendo com os dados. O intuito é tornar os dados mais atraentes para o público, dando ênfase nos coloridos. Nem todo gráfico é colorido, então isso aqui não é correto. Os dados deverão ser coletados pensando qual gráfico será utilizado. Errado, né? Na verdade, a gente vai ver, depois que os dados são coletados, aqui a gente vai ver qual é o gráfico mais fácil, né? A gente consegue trabalhar e entender. Bom, gente, essa era a nossa atividade. Tá? Qualquer coisa, nos vemos mais tarde. Vocês podem perguntar, mandar mensagem pelo WhatsApp. Estou disponível. Abraço a todos e boa prova.